Olá, trabalhadores e trabalhadoras. Estamos iniciando aqui mais um podcast sindical do Núcleo de Comunicação Sindical. E hoje, para falar sobre um assunto relevante para muita gente, estamos aqui recebendo o presidente do SAESP, Sindicato dos Aeroviários do Estado de São Paulo, Cláudio de Carvalho, conhecido como Fofão. Seja bem-vindo, Fofão. Bom dia, João. É um prazer estar aqui com você hoje, dando essa abertura para a gente, de falar um pouco de um mercado alucinante que é o mercado da aviação, né? Que muita gente adora, né? E é intrigante também, né? Então, sem dúvida. Né? Então é um prazer aqui estar, você dando essa oportunidade de falar um pouquinho só, né? Porque se for falar tudo, é um dia inteiro. Pelo menos, né? Pelo menos, né? Mas vamos lá, vamos destrinchar esse universo aí um pouquinho, né? Esse universo grande aí, que é o mercado dos trabalhadores de aeroviários. Fofão, hoje o seu sindicato ele se estende apenas no estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo, excluindo Guarulhos, Campinas, Guarulhos que tem seu sindicato lá próprio, que é o Sindigru, comandado pelo nosso brilhante presidente também lá, o Maciel, né? Temos o de Campinas também, que representa Campinas, Jundiaí e Sorocaba. Tirando esse, o restante do estado é sobre o SAESP. Entendi. Então, nós que representamos. São 3 sindicatos, então, no estado de São Paulo. Isso. Perfeito. Hoje a gente está falando do universo de quantos trabalhadores hoje? Olha, eu represento no estado de São Paulo, tirando esses 2 sindicatos, de 25 a 30 mil aeroviários. Tá? Caramba, bastante gente. Bastante gente, porque você fala aí sobre as empresas aéreas, comerciais, táxi aéreo, as empresas de manutenção particulares, né? Então é um universo muito grande, né, no estado de São Paulo todo. Perfeito. E, Fofão, hoje o mercado ele passa por uma mudança, né, envolvendo tecnologia, e isso tem afetado, né, também a questão da relação do trabalho, né, da categoria junto às empresas. Como que você avalia isso hoje? A tecnologia, ela vem e rouba posto de trabalho. Haja visto, para você ter uma ideia, em 2015, o número de aeroviários no Brasil todo era em torno aí de 43 mil, das principais empresas aéreas comerciais, tá? Porque o número de aeroviários no Brasil é bem maior, mas vamos falar aqui das 3 principais empresas aéreas nacionais, Latam, Gol e Azul, ok? Então, nessas 3 empresas, o número de funcionários em 2015, de trabalhadores, né? Eu não gosto de falar aquela palavra colaboradores, né? Trabalhadores. Trabalhadores, exatamente. Colaborador é aquele que faz alguma coisa e não cobra nada. Exatamente. Então, não, é trabalhador, que ele trabalha ali por uma remuneração. Sim. Então, o número de trabalhadores no mercado aéreo brasileiro, nas 3 principais empresas em 2015, a gente poderia falar em torno de 43 mil trabalhadores. Hoje, e nesses 10 anos, 11 anos agora, que a gente já está em 2026, a produtividade cresceu tremendamente, o número de voos, o número de aeronaves das empresas, e nós temos em torno de 30 mil aeroviários. Ou seja, a produtividade cresceu assustadoramente, o trabalho, as empresas cresceram também, e o número de trabalhadores diminuiu. Né? Então, o que é isso? É a tecnologia que está entrando, roubando posto de trabalho. Haja visto nos aeroportos. Você vai hoje em muitos aeroportos brasileiros, né? Isso aí acontece mais nos internacionais. Eu tive recentemente no Chile, você chega lá, você faz tudo. Não tem nenhuma pessoa para te dar informação. Aqui no Brasil ainda tem. Você tem a dificuldade, vai ali o funcionário, te dá uma informação, como faz, se você tem alguma dificuldade ali para mexer no computador, tem alguém ainda que te orienta. No Chile, a gente chegou, não tinha ninguém. Aquelas máquinas, os totens todos ali, você chega, digita lá o seu dado, o localizador para você fazer o check-in, daí você faz, coloca a mala ali do lado, é pesado, se dá excesso de peso, já te cobra ali na hora para você pagar, dando tudo certo, sai o cartão de embarque, sai a etiqueta da bagagem, você vai ali, coloca na bagagem e vai e coloca na esteira, faz tudo, sem interferência de nenhum aeroviário. Só o passageiro de elite, né, aquele de classe executiva, primeira classe, que tem ali a pessoa que pega a mala dele, leva, coloca, pesa, tem aquele mimo todo especial. Né? Então ele ainda tem esse privilégio. Agora, classe econômica, meu amigo, João, não tem. Então isso é uma tendência que está chegando aqui no Brasil aos poucos, mas está chegando. Não só nisso, como em outros setores.
que podem, com IA aí entrando, né, pesado aí nas empresas, então é uma preocupação nossa. E a gente tem essa preocupação, já pediu para o Diese fazer um estudo para a gente, que vai demorar um pouco, mas as primeiras preliminares que a gente teve de reunião lá com eles é assustador, né? E quando a gente fala com as empresas meio que saem pela tangente, né? Não querem abrir o jogo, né? Sim. Mas a gente sabe que vem aí pela frente uma luta muito grande para a gente manter os postos de trabalho, tá? Tentar manter ali para não ter aquela diminuição drástica, né? Então, Sim. é uma preocupação nossa e grande. E outra, com esse aumento da produtividade, a saúde mental do aeroviário está sendo muito prejudicada. Excesso de jornadas. A gente tem o decreto 1232.962, que regulamenta a categoria aeroviária. Então, para você ter uma ideia, João, no pátio e pista, pela regulamentação por esse decreto, o aeroviário tem que trabalhar no máximo 6 horas, ok? 6 horas e no máximo 2 horas extras. Ou seja, ele trabalha 6, se for fazer as 2 horas extras, tem um intervalo ali de 1 hora para refeição e depois mais 2 horas extras. E isso não ocorre. A gente tem denúncias de aeroviários, principalmente a parte de manutenção, que chegam a fazer até 12 horas diárias. Meu Deus. Né? Então isso compromete, além da saúde física e mental do aeroviário, compromete a própria segurança de voo, exatamente. no nosso entender, tá? Mas é difícil quando a gente tem esse diálogo com as empresas, né? É difícil. Então, é uma luta diária nossa, né, para combater isso. E o que acontece? Por que o aeroviário faz essas 12 horas? Porque o salário não é... né, há uns 15 anos atrás, a gente podia falar que tinha um salário, né, assim, razoável, né? Mas hoje, além da produtividade ter aumentado, o salário também, principalmente com a pandemia, fez com que o salário do aeroviário fosse achatado, né? Então, isso é muito difícil. A gente, para você ter ideia hoje, a gente tem uma diferença, uma defasagem salarial em torno de 14%. 14% do nosso salário que era em 2019. Por quê? Veio a pandemia, 2020 não tem aumento zero, de lá para cá a gente não conquistou aumento real, conseguimos agora esse ano, tá? Esse ano a gente conseguiu, com a CCT do SNEA, que representa a Gol e a Azul, conseguimos 0,5% de aumento real. A categoria reclama, é pouco, mas, gente, quando eu falo para eles isso, esse 0,5% coloca a gente ali de todos os aumentos que teve reais em 2025, a gente está ali dentro dos 60% que tiveram um aumento de 0,5%. Então, para você ver como é difícil conquistar aumento real no Brasil. É difícil. A gente tem que acompanhar as categorias, é isso mesmo. É difícil. Tá? Repor a inflação já é uma luta. Né? Já é uma luta, né? Porque a categoria não sabe, muitas vezes eu faço assembleia, a categoria não sabe que o aumento, mesmo a reposição inflacionária, que não é aumento, é uma reposição. Então ele recupera o seu poder de compra. Por exemplo, janeiro, a gente vamos supor que o aumento fosse em janeiro desse ano. Se você ganha só a reposição inflacionária, só vai repor o poder de compra do seu salário lá de janeiro de 2025. Não é aumento. Aumento é o que você conquista acima da inflação, né? E mesmo assim, muitos trabalhadores brasileiros acham que é obrigação da empresa dar esse aumento ainda. E não é, gente. Desde 1990, com o governo Collor, não existe mais indexação salarial. Não existe mais. Não é uma coisa automática, você tem que conquistar. Por isso que existe o sindicato para isso. Conquistar o aumento, a reposição inflacionária, aumento real, aumento no ticket. Nós conquistamos agora na CCT um aumento no VR. VR eu acho que foi 5%. Tá? No VA, a cesta básica, né, no VA, Vale Alimentação, 8%. É uma conquista. Conquistamos lá também, antes eles descontavam, quando o funcionário faz hora extra, existe um banco de horas na convenção coletiva, ele pode ser compensada. E era descontado o VR dele na compensa. E na compensa é 1 por 1, ele já perdia 2 vezes na compensa, porque se ele recebe em dinheiro, é 100% ou 150%. Né? Se ele faz na compensa, é 1 por 1.
e perdia ainda o VR naquele dia, ele perdia duplamente. Então foi uma conquista muito importante, a gente conquistou nessa convenção coletiva. Quando ele tira a compensa, ele ganha o VR normalmente. São pequenos ganhos. Não adianta, é o que eu sempre explico para a categoria, não adianta você querer tudo de uma vez. Não consegue. Então são conquistas que vão, né, indo aos poucos, a negociação, somando. Então a gente, para recuperar esses 14%, que já diminuiu aí agora 13,5%, né, porque a gente conquistou 1,5%, vai demorar anos. Mas é isso, esse é o trabalho do sindicato, porque se não tem o sindicato, as empresas dão o que elas querem, né? Sim. E mesmo assim a gente tem uma dificuldade, por exemplo, no táxi aéreo, é outro segmento ali de uma aviação de particular, de fretamento de aviões, é uma dificuldade também. A gente ficou 3 anos, nem o índice, a reposição a gente conquistava. Era metade, 75%, e era uma dificuldade, né? Então é difícil. O mercado hoje está em expansão, mão de obra, falta mão de obra, principalmente na parte de mecânicos de aviação, falta mão de obra. Você vê aí, até na parte de tripulação, você não vê a Latam, ela fez um trabalho, ela está trazendo aeronaves Embraer agora, e ela está oferecendo, quem quiser sair de outra empresa, o foco dela é a Azul, que a Azul tem Embraer, e a Azul é um dos menores salários da aviação brasileira para tripulante e para aeroviário também. A Azul é o pior salário, tá? Primeiro lugar na Latam, depois a Gol, a Azul é a terceira, né? Para você ver, essas duas empresas pagam PPR. A Azul não paga PPR para os seus funcionários. Só que os níveis de gerência na Azul, uma coisa absurda, que a gente está lutando há anos e a empresa não entende isso. Ganha o bônus, não é PPR, é bônus, é a mesma coisa, porque ele só ganha se o setor... Eu sou gerente na Azul. Eu ganho o meu bônus se os meus liderados trabalharem, atingirem as metas que eu passo para eles, aí eu ganho e eles ficam chupando o dedo. É uma coisa absurda. Absurdo, né? Absurdo isso que acontece na Azul, né? É um absurdo. E a gente luta muito por isso, mas a empresa não entende. Tá? Não entende e não dá nada, né? Pior salário da aviação brasileira. E a gente fez uma pesquisa, João, uma pesquisa de clima nas empresas agora recentemente, no qual divulguei os resultados aí recentemente, e que me assustou muito, né? A parte de assédio também dentro das empresas, assédio moral e, em primeiro lugar, assédio sexual. Em pleno século XXI, a gente ainda tem isso assim latente dentro das empresas. Ontem eu tive uma reunião com o top 2, né, da Gol, e a Gol foi a pesquisa de todas as empresas. A Gol foi a primeira a nos chamar para conversar, uma reunião ontem que demorou 3 horas e meia, né? Onde a empresa reconhece as coisas que estão erradas, já está trabalhando nisto, tá? Inclusive, essa pesquisa, eu não lembro quando a gente fez, acho que foi em junho, não, em setembro do ano passado, 1 mês ficou aberta a pesquisa. Inclusive, muitas coisas que eu mostrei, demorou para a gente passar isso para as empresas, porque veio a negociação salarial, então eu dei prioridade na negociação salarial, né? Mas muitas coisas que tinha ali naquela pesquisa, a empresa falou que já foi até resolvido, né? Denúncias, que a pessoa faz a denúncia no Código de Ética, e eu fiz ali, então casou a denúncia no Código de Ética da empresa com a denúncia para nós do sindicato. Então, é uma coisa que nos preocupa muito, né? Isso influencia também a saúde mental do aeroviário. E muito. E muito, e muito. O número de afastamentos, o departamento jurídico compartilhou comigo nesses últimos dias, o número de afastamentos por problemas mentais e psicológicos, né? Então, isso preocupa demais a gente, né? Então, a gente quer que o mercado de aviação brasileiro cresça, e cresça muito, porque crescendo gera emprego. Para você ver, a Gol está contratando aí mensalmente em torno de 300 funcionários por mês. É um aquecimento grande. A Latam, ela está numa movimentação, aberto vagas de trabalho em todo o Brasil. Eu vi ultimamente, anteontem, eu vi uma relação de vagas abertas internas. Eles estão fazendo as movimentações internas para que o que não for preenchido, depois abre para a externa, né? Então o mercado está aquecido, muito aquecido.
Agora, a dificuldade nossa é que esse mercado aquecido também traga benefício para o aeroviário. Esta é a função do sindicato. A gente está aqui para isso, para, né, defender o aeroviário, trazer melhores condições de trabalho, um salário digno e protegê-lo. Essa é a função do sindicato. E apesar de aquecido o mercado, essa mão de obra ela está sendo encontrada, porque a gente ouve muitos empresários reclamando disso, né? E é um caso, eu vi uma vez um CEO de uma empresa do mercado da construção civil. Ele falou que não consegue, né? Por exemplo, ele tem ali o mestre de obras dele. Diz que ele é antigo, né? O cabeça branca, né? Que hoje, aqui, não é raridade, né? A gente vê muitas empresas que valorizam o cabeça branca, sim, né? Sim. Valoriza. Voltaram a valorizar, né? Voltaram a valorizar o cabeça branca, né? E a gente pode não ter aquela agilidade toda, mas a experiência é nossa. Exatamente. Por exemplo, eu tenho 46 anos de experiência na aviação. Eu vejo muita coisa que acontece hoje, eu ainda falo, isso não dá certo. Pode dar certo no começo, mas depois dá errado. Você entendeu? É difícil você, né, ser escutado, né? Mas hoje a situação está mudando, né? Graças a Deus. Aí, o que aconteceu nesse mercado da construção? Ele falando que esse mestre de obra dele, que é antigo na empresa há 30 anos, levou o filho dele para trabalhar, né? Pô, menino inteligente e tudo, colocou lá, mas disse que ele não se acostumou com o horário de trabalho das 7 até as 17, das 7 até as 16, aquilo de parar, receber ordem. Ele preferiu sair, trabalhar de Uber e falar, não tenho chefe. O dia que eu não quiser trabalhar, eu não vou, né? Então é isso. Hoje existe essa situação no mercado de trabalho. E na aviação é diferente, né? Então é difícil você achar mão de obra qualificada, né? E muitas pessoas, quando entram, vê ali, porque não é difícil trabalhar ali no check-in, trabalhar na pista, na manutenção, pessoal de rampa, a pessoa carrega a mala ali para colocar no porão do avião. É difícil. Teve ali aquele dia da tempestade. Gente, aquilo foi um horror. Pessoas trabalhando 16, 17 horas ali, não tinha tempo nem de parar para comer, João. Olha que absurdo. É uma coisa de louco, tá? Eu trabalho no CCO, que é o Centro de Coordenação Operacional. Ali é o centro nervoso da empresa. Você controla todos os voos, todos os aviões, né? Meu amigo, trabalha 6 horas. Tem hora que você entra. Você tem que tomar decisões rápidas, em questão de segundos. Envolvendo centenas de vidas. Assim, tem hora que não dá tempo, você está segurando ali urina para ir no banheiro, que você não consegue levantar para ir ao banheiro. É uma coisa que você tem que tomar decisão rápidas, né? Então, é muito assim estressante, né? E eu já fiz, meu recorde de jornada de trabalho foi na época do apagão aéreo, quando eu trabalhei 23 horas ininterruptas. 23 horas? 23 horas. Então, a chance de falhar aí, né? Mas a gente, a hora que dava uma respirada... Hoje é difícil mais acontecer isso, mas naquela época foi triste, do apagão aéreo. Mas é desgastante, né? Então, é por isso que eu falo, a gente ia até soltar uma carta aberta aos passageiros, para eles terem paciência, principalmente, que não é culpa do aeroviário que está ali no aeroporto. Quando chove, fecha o aeroporto, um avião tem problema de manutenção e o voo atrasa. Não é culpa do aeroviário. Ele está ali para fazer o melhor possível. Mas muitos passageiros não entendem isso, né? Que aviões são máquinas e máquinas. É máquina. E máquinas você entendeu? Dá manutenção. E quando chove, meteorologia, fecha o aeroporto, é difícil. Então, o passageiro quer ir do ponto A ao ponto B. Mas ele tem que ir com segurança. E a segurança dá-se através do trabalho do aeroviário que está ali. E do tripulante também, que está na aeronave. Né? Então, é uma engrenagem ali que tem que... A aviação, eu falo, ela não permite erros. E no céu não tem acostamento, se o avião dá problema. Exatamente. Então, eu confesso que quando o avião para e fica ali parado meia hora em manutenção, dá vontade de falar assim, pode me colocar em outro avião? Não, mas eu vou falar para você, o mercado de aviação brasileiro é um dos mais seguros do mundo. Se você pegar aí, é um dos mais seguros no mundo. Isso eu posso falar para você. Isso eu posso falar. A gente está ali dentro e sabe.
tá? Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho, a Gol, pilar número 1 dela é segurança. E a gente trabalha ali dentro do CCO, você tem um setor que lida com tripulantes, que é o meu, tem um setor que lida com os aviões, que é a coordenação, e tem o setor dos DOVs, que faz o balanceamento da aeronave, faz a rota, faz tudo. E tem o pessoal da manutenção que fica ali. É uma engrenagem ali que funciona, é o centro nervoso da empresa, né? Então ali, eu lembro uma vez, falar um pouco do nosso finado, né, presidente que estava atualmente como presidente do conselho da empresa, né, que é o Constantino de Oliveira Júnior. Que hoje, quando você fala que veio a óbito aí, vai fazer muita falta, porque hoje, quando você fala na Gol, você não consegue desassociar, né? Você sempre vai associar ao Júnior, como a gente chamava ele, né? Que foi o CEO da empresa, depois foi para o conselho de administração. Você não consegue falar de Gol sem falar de Constantino de Oliveira Júnior. É a mesma coisa se falar de Fórmula 1 sem falar de Ayrton Senna, né? Eu lembro quando ele ia lá no CCO, no começo da empresa, ele olhava lá o nosso trabalho, ele ficava abismado, né? Então a gente tem vários telões, né, dentro do setor, que a gente acompanha todos os aviões da empresa ali voando, né? Meteorologia, tem foto do aeroporto ali da pista Congonhas, Santos Dumont, Galeão, Campinas, Guarulhos. Então ele olhava aquilo, o jeito que a gente trabalhava que nem louco. Então ele olhava e ele admirava, né? Uma vez ele chegou, quando está tranquilo, a gente não faz nada, né? Assim, nada assim, a gente só acompanha. Mas tinha uma tela de televisão, estava passando um jogo, a gente estava assistindo o jogo. Quando a gente viu o dono da empresa chegar, a gente se assustou. Ele falou, não, pode continuar assistindo o jogo aí de futebol. Vocês não sabem a alegria que eu tenho quando eu chego aqui e vejo vocês aí tranquilos, sossegados, porque eu sei que está tudo tranquilo, os aviões estão voando em segurança, tudo no horário, né? E eu estou ganhando dinheiro. Agora, quando eu chego aqui e vejo vocês todos aí correndo naquela correria, eu vejo que vocês estão minimizando a perda da empresa, mas tudo dentro da segurança, né? E aquilo nos deixava, né, orgulhosos, né, de ver o dono da empresa falar aquilo. Vai fazer muita falta, né? Sim. Mas é isso. Um dia, é a única certeza que nós temos, um dia a gente vai. A única. A única, né? A única. Exatamente. Mas vamos lá, Júnior, pergunta. Rufão, você agora falando das empresas aéreas, né? Você consegue hoje ter uma avaliação sobre a situação das empresas aéreas? Então vamos lá. Excelente pergunta, hein? Vamos lá. Então vou falar da melhor, né? A melhor, que está em melhor situação financeira. Vamos falar a Fênix, né? Ressurgiu das cinzas, né? Sem dúvida nenhuma, a Latam, linhas aéreas. A Latam. Eu vou falar para você... A Latam, tem uns 2 anos atrás, a gente ouvia bastante coisa dela aí, né? Na recuperação judicial, quando teve lá, eu falo para você, quando entrou a pandemia, a gente foi chamado lá para falar com o CEO da empresa, que continua sendo o mesmo até hoje, Jérôme Cardier, né? Nós fomos chamados, né, lá. Eu falo para você, quando eu vi o Jérôme entrar na sala, acho que ele tinha dormido até na empresa, que não é fácil ser CEO de uma empresa aérea e se deparar com uma pandemia, né? Que assustou todo mundo. Camisa toda amassada, assim, a gente olhou ele assim, meio cabisbaixo, ele falando que o mercado da aviação estava, né, que ele estava preocupadíssimo. E ele, inclusive, falou, né, que a previsão, né, de hoje nós temos, palavras dele, nós temos 3 empresas aéreas, né, grandes. Se cumprir tudo que estão falando, na volta, dessas 3, deve ficar 2, né? Duas para manter o mercado, com o número de passageiros que vai ter, aquilo tudo. Porque se previa um caos, né? Eu virei para ele e falei o seguinte, eu vou te contradizer, né? O mercado aéreo aqui brasileiro, sempre existe essa sazonalidade, né? Porque quando a economia cresce... Períodos turbulentos, né? Períodos turbulentos. 46 anos, já vi períodos turbulentos quando eu estava na VASP, uma coisa absurda, né? O mercado aéreo, quando o mercado cresce, se o PIB cresce 5, o mercado aéreo vai crescer 10. Mas também quando acontece uma retração econômica, alguma coisa, ele despenca, porque a primeira coisa que a pessoa corta é viagem, né? Não vai querer viajar. Nem quem trabalha negócios vai fazer ali, hoje ainda com a tecnologia de fazer online. Então eu falei para ele, não, o mercado aéreo vai se recuperar e vai ser um dos primeiros a se recuperar, hein? Escreva o que eu estou te falando.
E o que aconteceu? O mercado aéreo do mundo, da América Latina, foi um dos primeiros a começar a se recuperar, dar sinais de recuperação, né? E a Latam, ela foi muito esperta e ágil. Ela fez tudo na hora certa. Naquela época sobrava avião. Você não tinha lugar de colocar avião. E o avião ele não pode ficar parado muito tempo, João. Ele tem que ficar, você tem que proteger o motor do avião, tá? E ele tem que ser rebocado assim, mudando de posição, porque senão os pneus ali, eles ficam ali, esqueci o nome, tá? Mas tem que ser movimentado o carro, né? Você deixou o carro na garagem, a bateria vai arriar. Então tem que ter. Murchar. E não tinha. A TAM foi a primeira empresa aérea brasileira a entrar em recuperação no Chapter 11, né? E daí o que ela fez? Ela renegociou, ela tem bastante avião próprio, né? Mas ela renegociou o leasing daqueles que eram leasing, preço mais baixo, porque eu tenho um avião. Você tem contrato de leasing comigo. João, bicho, eu pago $10 mil, exemplo, pago $10 mil para você. Cara, eu vou devolver o avião porque eu não vou precisar dele agora. João, você vai ficar louco. Pô, eu vou perder $10 mil. E aonde eu vou colocar esse avião se todo mundo começar? Então, pô, não. João, tudo bem, eu entendo a sua situação. Vamos fazer o seguinte, João. Eu te pago $2 mil e ainda guardo o seu avião aqui. Cuido dele. Olha o negocião da China. Então, por isso que ela fez o negócio na hora certa, né? Então, quando ela começou a sair do Chapter 11, ela veio com caixa, assim, vamos falar, na época eu acho que foi me comentado, eu soube, não sei através de quem, um caixa robusto, em dólares, que quando você transformava ele em real, em torno de 60 bilhões de reais. Então, ela saiu forte no mercado. A primeira que entrou, erro da Gol e da Azul que não entraram naquela época. A Gol entrou depois, foi a segunda e teve as suas dificuldades também, mas em outro momento a Gol entrou. Por quê? No momento que ela entrou, já não tinha tanta... Não estava tão ruim. Não estava tão ruim já, tá? E o que aconteceu? Já não tinha tanto avião disponível, né, no mercado. Começou a reaquecer, então aquelas empresas que devolveram avião começou a captar avião de volta. Sim. Então a Gol já passou por essa dificuldade para renegociar a dívida dela, tá? Então ela demorou para entrar na recuperação judicial, enquanto a TAM entrou, saiu, caixa robusto e forte e foi abocanhando o mercado. Hoje a Latam tem aí de share no mercado mais de 40%. Então e a empresa aumentou a expansão internacional, agiu rápido. No mercado da aviação, você tem que agir rápido. O próprio nome diz, né? Aviação é coisa rápida. Você não pode ficar pensando muito. Tem que ser, né, rápido. A Gol entrou na recuperação, saiu da recuperação, está aí, investindo, correndo e crescendo. Tem dívida alta? Tem. Se você pegar a dívida da Gol e da Azul, somando as duas, dá mais de 50 bilhões de reais. Só que a Gol repactuou a dívida dela todinha. Ou seja, dívida de curto prazo que ela tinha, ela passou para médio e longo. Médio passou para longo. Então ela repactuou a dívida dela todinha. Então hoje ela tem uma dívida grande, acho que está em torno lá de 20 e poucos bilhões, mas está repactuada. E o que acontece? O que ela precisa é ganhar ali mercado, sim, entrar dinheiro no caixa para investir. Temos aí a possibilidade de chegar agora a 330, a Gol deve ir para o mercado europeu, né? Então a empresa crescendo, precisa de mais funcionário, franca expansão. Azul entrou também, a última. Demorou demais para entrar na recuperação judicial, Chapter 11. Está aí. A foto da Azul hoje é uma foto de 2 anos atrás da Gol. Então a gente espera que a empresa saia da recuperação judicial também, fortalecida, robusta. Pode ter investimento aí de empresas aéreas americanas, que é a United e a American Airlines, que vai fortalecer o caixa da empresa. E a gente torce que a empresa cresça, contrate mais funcionários e dê o PPR para os seus funcionários, né? Não dê só para a liderança, que dê ali o PPR para mostrar a valorização dos funcionários. Para você ter uma ideia, João, naquele um vídeo que os gestores, um vice-presidente e 2 diretores soltaram. Quando teve aquela chuva enorme lá em Campinas, eles soltaram um vídeo, João, sabe o que? Oferecendo para os funcionários deles, eles chamam os aeroviários de tripulantes, né?
do aeroporto lá de Campinas, oferecendo um picolé, rapaz. Olha, a gente gostou muito do trabalho de vocês fizeram um trabalho excelente, a gente vai fornecer um picolé para vocês. Ô, João. E não é piada, né? Não é piada. Tem um vídeo, soltou, aquilo virou vários memes. Rapaz, que consideração tem uma empresa dessa com o seu aeroviário? Me fala, oferecer um picolé. Que gestor é esse? E depois muitos empresários ainda reclamam que existe dificuldade de encontrar mão de obra, né? Se eu vejo um negócio desse, hoje o mercado de trabalho é assim, não só na aviação, eu acho que o aeroviário tem que escolher mesmo. Eu fiz um vídeo, para você ter ideia, eu fiz um vídeo falando sobre o que a Azul faz e coloquei lá, gente, a Azul hoje, para mim, é a pior empresa do mercado aéreo brasileiro para se trabalhar. Essa é a minha percepção, porque eu recebo denúncias sobre isso. Sim. Então, eu coloquei lá as vagas que tinha aberto na Latam, vou colocar o que tem aberto na Gol também. A gente tem que procurar o melhor. Claro. Né? O melhor. E o sindicato, essa é a função do sindicato. E eu vou levar em consideração essa informação quando for comprar passagem também. Eu sou desses, tá? A gente tem que olhar. Uma empresa que trata bem os seus funcionários, a tendência que... Tem o Richard Branson, que é dono da Virgin. Não sei se você sabe, uma empresa aérea grande lá na Europa. Ele fala, o maior patrimônio dele, sabe qual que é? Os funcionários, os trabalhadores dele. Meu funcionário sendo bem tratado e bem remunerado, ele vai tratar super bem o meu cliente. Exatamente. É isso. E o trabalhador não é despesa, é patrimônio. Exatamente. Não é despesa, ele acha que é despesa. Não é, você um investe, ativo, né? É um ativo que ali, e ele dá receita para a empresa com o trabalho dele. E muitas empresas acham que é despesa, que ali que é... Não é. Precisa mudar a mentalidade. É isso que precisa. Exatamente. Né? Colocar o trabalhador na conta como quem gera lucro, de fato. Isso que gera lucro. Então, falando para você hoje, mercado aéreo brasileiro. TAM está muito bem, obrigado. Céu de brigadeiro e voando alto cada vez mais. Né? Gol, dívida repactuada, tudo, tá ali decolando. E a gente espera que voe em céu de brigadeiro também. Azul está ali parado o avião, estão mexendo, e a gente espera que ele decole também. Né? E que tem aí as 3 empresas fortes, robustas, e empregando e pagando bons salários, né? Bom para todo mundo. Exatamente. Só precisa cobrar um pouco menos na passagem, né, João? Exatamente. Rapaz, é bom para quase todo mundo. A gente estava comentando aqui, bicho, eu sofri um acidente de João Pessoa, meu filho teve que pegar uma passagem, ele e a minha nora, para ir lá me socorrer, de última hora, de Campinas, de Azul, para Campinas, João Pessoa. Pagou R$9.000 nas 2 passagens. Meu, dava para ir para a Europa, para os Estados Unidos, Los Angeles e Nova York, ainda sobrava dinheiro. Mas, né, que nem meu brilhante diretor jurídico, o doutor Edevaldo, fala, oferta e procura, né? Oferta e procura. Né? A lei do mercado. A lei do mercado. Mas eu acho que isso... Em relação a essa dificuldade que muitas empresas alegam, tá justamente em contratar hoje em dia, está justamente nisso. A questão dos salários, né? Das condições de trabalho e da falta de valorização. Né? João, só um tópicozinho. Você sabe qual é o salário inicial de um mecânico? Um mecânico que entra hoje em qualquer empresa aérea? Tem umas que pagam mais, tá? Então vamos lá, mas a convenção coletiva ali coloca o salário de entrada, né? O piso. Né? Quanto você acha que ganha um mecânico inicial na aviação brasileira hoje? Olha, eu vou chutar como se eu imaginasse com base naquilo que ele vale, né? Mecânico de avião, pelo amor de Deus, né? Porra, ele tem que ser um cara tem essa muito... noção, né? Exatamente. Olha a importância. Todo mundo tem importância ali dentro, Sim. Mas o mecânico ali, pela qualificação dele, né? Sim. Tem uma importância ali também maior um pouco. Fiquei curioso aí. Qual o salário? Vamos lá, João. Uns R$8.000. Né? Olha, gente, R$8.000, hein? O João falou, hein? Eu torço que vocês ganham isso, hein? Piso, R$1.800, R$1.900. Um mecânico? R$1.900 o piso de um mecânico de aviação. Esse salário que você falou, ele tem que ter ali quase uns 10 anos de aviação para chegar a esses R$8.000. Mas ele não é nem meu oficial, um mecânico mesmo. Que ele entra ali, vai, obviamente, ele entra, ele fez o curso, tudo, ele vai começar a aprender, precisa ser assistido e tudo. R$1.800 e pouco, R$1.900. Então imagina o tanto que ele tem que... Já é muito pouco. E daí você vê as empresas aéreas internacionais, porque o mecânico se forma, conhece, especializa ali, por exemplo,
As internacionais pegam ali mecânica que tem 77 na carteira, 87, 330, a United, a American Airlines, a Delta, essas empresas, roubam esses funcionários das empresas. E para pagar salário altíssimo. Eu não vou falar aqui o salário que me falaram que ganha o mecânico dessas empresas, que, mas eu oriento os mecânicos. Aqui é uma dica para vocês. Estudem inglês, se especializem, tire o FAA, tá? FAA é a certificação que dá direito a ele a trabalhar em empresa aérea internacional, ir para os Estados Unidos. O mercado americano está buscando mecânico. O mercado asiático também ali buscando mecânico. Tá? A não sei qual a empresa que vai receber essa informação agora, e falta empresa para fazer revisão. As empresas aéreas brasileiras, tem algumas que fazem revisão de suas aeronaves fora do país, porque ela não consegue atender tudo aqui. Não tem profissionais aqui para isso. E lá fora está com falta de mão de obra também. Se eu não me engano, é Emirates, eu não tenho certeza ainda, diz que vai abrir um centro de manutenção na Ásia para atender os aeronaves dela e do mundo inteiro. Olha a oportunidade que está tendo aí, quem quer morar fora, ganhar mais que lá fora, a proporcionalidade é 1 ano trabalhado lá, vale 5 aqui dentro. A Emirates hoje, fazendo parênteses aqui de curiosidade, é a melhor do mundo mesmo hoje? A gente escuta pelos salários, a empresa, o luxo estrutura, dela, né? Estrutura, tudo. Salário diz que Nossa, aeroporto, um recepcionista, né, que trabalha no aeroporto, segundo eu não posso confirmar se é verdade. Nas empresas aéreas nacionais é em torno de R$2.000 ali, né, em torno de R$1.500 a R$2.000 salário de um atendente de aeroporto. A Emirates é 5.000 e pouco, segundo a informação que eu tive. Então, para você ver, o PPR de uma empresas dessas empresas aí, quando a gente faz acordo, a gente tem vergonha de falar o nosso, não deles, né? A gente tem vergonha de falar o nosso, o PPR. Isso é esmola, é gorjeta. Eu tinha uma Mas não amiga vamos comparar, né? Ali os Emirados Árabes, ali, o luxo que é. Ela era comissária, o sonho dela era na Emirates. E é verdade que nunca caiu um avião da Emirates? Não sei, mas provavelmente, não sei, não tem esse dado, né? Então, para você ver como é que é lá. Ela tem um aeroporto só dela, né? Eu vi uma foto do CCO dela, uma coisa impressionante, né? Então, é outra realidade, né? Outra realidade. É outra realidade que aqui no mercado aéreo brasileiro, isso aqui nunca vai chegar. É sonho. É um sonho inatingível. Mas a gente tem que continuar sonhando. Sonhando. Né? Sonhar é a razão da nossa vida. Exatamente, exatamente. Mas olha só, um mecânico de avião. Vergonhoso. Quando você chega e fala assim, eu sou mecânico de avião. Você já fala, o cara ganha uns 10 mil, no mínimo, né? Ali. Né? Eu falei 8 ali, eu falei, vou falar 8, que eu acho que não é, de repente. Não, eu sou mecânico de avião, você entra ganhando R$1.800 para ser mecânico de um avião. Realmente. É vergonhoso, né? É vergonhoso. Mas tem empresas que reconhecem. Por exemplo, a Latam fez no ano passado um reenquadramento salarial dos mecânicos, espontaneamente. A Latam fez no final do ano, espontaneamente, um aumento de 10% para o pessoal de aeroporto, tá? Em alguns cargos de rampa, né? Eu soube de mecânicos da Latam que tiveram enquadramento no ano passado de 27% de aumento no salário dele. Né? E o que a Latam fez? Para você ver. Por isso que eu falo, hoje, quando você fala de empresa no mercado aéreo brasileiro, a Latam top 10 é a Latam. Principalmente no trato com seus funcionários. Fênix mesmo, hein? Que a Latam lá atrás, surgiu da cinza. Era difícil com a Latam, a gente pensou... Sabe o que ela fez? Ela dá PPR, tá? Sabe o que ela surpreendeu em janeiro agora? A data também foi muito surpreendente. A Gol fazia 25 anos no dia 15 de janeiro, né? Fez agora, dia 15 de janeiro, 25 anos. A Latam nos surpreendeu com a informação no dia 14 de janeiro, ela dando para todos os seus funcionários, além do PPR que ela vai pagar agora em março e abril, um bônus, João, de 25% do salário. Olha. Um bônus. Pega o salário da pessoa ali com média, tudo ali em dezembro, 25% do salário. É bônus. Como é que chama isso, João? Reconhecimento. Isso é demais, cara. É tudo. Tá? Fora isso, ela não se contentou com os 25%. Não, nossos funcionários merecem mais. Vamos dar $500 para cada um. $500, né?
pode isso, João? No final do ano, hein? Que presente. Não, em janeiro, né? O cara gastou tudo ali. Em dezembro, 13º, vem a escola dos filhos para pagar IPVA e IPTU. Ele ganha da empresa 25% do salário de bônus e mais $500. Pagou, não em dólar, pagou o equivalente em real, mas lá $500, que deu R$2.700, né? É 2.700? Acho que é, mais ou menos isso, 2.700. Mais 25% do salário. No dia 15, que era aniversário da Gol, mas quem ria era o funcionário da Latam, né? Você viu o funcionário sair, soltaram até um meme, né? Funcionário da Latam, no dia 15, todo sorridente, todo alegre, né? E os outros só olhando e vendo, poxa vida, por que eu não poderia ter isso também? Espero que as outras empresas se então, inspirem. Né? A Gol dá o PPR, ainda tem vamos falar o que é, né? Certo também. A Gol dá o PPR e ainda dá para o pessoal operacional mais meio salário de bônus, de PPR, também se atingir as metas. E nós estamos ganhando aí, nos últimos anos, quando ela instituiu, a Gol instituiu o PPR dentro da recuperação judicial. O próprio juiz do Chapter 11 falou, vocês estão em recuperação judicial e querem dar bônus, PPR para os funcionários? Mas daí a Gol mostrou para ele que isso daí ia alavancar a empresa, Sim. Produtividade, e isso traz o quê? Lucro para a empresa. Exatamente. É um investimento que a empresa faz. Exatamente. Azul, você precisa aprender, Azul. É uma pena que muitos... Aprender com a Latam e aprender com a Gol, né? Exatamente. É difícil, né? A alta direção da Azul precisa sair do quadrado, precisa expandir, ver como é que é o mercado. Né? Exatamente. Não vê gente apenas como números. Números, né? Exatamente. Isso é fundamental. É o divisor de águas, eu digo, né? Entre você entender o valor que o seu trabalhador carrega, né? E aquilo que ele pode entregar pode ir muito além quando ele é valorizado financeiramente. Não só como pessoa no ambiente de trabalho, mas financeiramente também, né? Eu lembro um CEO que a empresa teve, antes desse que assumiu agora, da Gol, quando ele entrou na empresa, ele veio e falou assim, eu sei o que todo mundo quer aqui. Ele bateu a mão no bolso aqui, é dinheiro, é trabalhar e ter dinheiro. É isso, o brasileiro é assim. Ele trabalha para ter dinheiro no bolso, ser feliz e atender e cuidar da tua família. Dar um conforto para a família. Né? É isso. Né? O brasileiro, infelizmente, se contenta com muito pouco, né? Ainda, né? Mas mas é o que eu falo, o que ele quer, trabalhar, ser remunerado e ser reconhecido. É isso. Exatamente. Né? Eu, na minha faculdade, na universidade, quando eu fiz, tinha minha professora de RH, foi mentora do nosso TCC. E ela falou o seguinte, dinheiro é importante, mas ambiente também dentro da empresa é uma coisa de suma importância, porque também não adianta você ganhar rios de dinheiro e ter ali aquele ambiente tóxico. Exatamente. Então ela gostava muito do comandante Rolim, né? Nossa, quando ela falava do Rolim... Era da TAM, né? Era da TAM, dono da TAM, que morreu no acidente aéreo de helicóptero, né? Então ele já tinha ido, eu fiz a universidade em Morumbi, e daí ele ia lá dar palestra, aquele negócio todo mundo amava o Rolim, né? O Rolim era um marqueteiro de primeira, né? Então recepcionava o passageiro na porta do avião. Então o Rolim, né, apesar que ele tinha lá umas coisas que eu não gostava, que ele colocava lá nas metas das empresas, o lucro em primeiro lugar e nada supera o lucro, alguma coisa assim. Poxa, eu era meio, né, não era muito adepto dessa meio política dele, mas ela falava para mim, dentro de uma empresa, um diretor, um gerente, ele chegar, cumprimentar o seu funcionário, o seu trabalhador ali, dar uma atenção, não sei o quê, tem coisa que vale mais do que dinheiro, né? Você entendeu? Então é esse ambiente que hoje carece dentro das empresas, né? Uma atenção e não aquela pressão psicológica, aqueles maltratos que ainda acontecem. Isso de modo geral, né? Ô, Fofão, é só uma dúvida aqui. Vocês trabalham com acordo coletivo ou convenção? É acordo por empresa? Na Latam, ela saiu não saiu, ela não faz acordo pelo sindicato dela, ela faz acordo coletivo de trabalho. Tá. A Gol e a Azul fazem convenção coletiva de trabalho. Convenção coletiva. Foi muito difícil esse ano a convenção coletiva, porque eu já tinha dado a ideia para ambas, né? Vocês estão em momentos diferentes, né? Então é difícil você pegar, por exemplo, aqui uma empresa que paga PPR de 1,5 salário para o pessoal operacional, 1 para o administrativo, e depois pegar uma empresa que não paga nada,
uma situação horrível, um clima horrível dentro da empresa com essa situação, várias denúncias. A Gol também tem denúncia. É difícil você colocar dentro de uma balança, cada uma com peso, né? Sim. E foi difícil, a gente teve que ir para o TST. Tá? Foi para dissídio, então. Não foi para dissídio, a gente Chegou conseguiu ser mediado pelo TST, Mediação. agradecer aqui a brilhante mediação do ministro Caputo, né, e seus auxiliares, o doutor Flávio, o doutor Ediandro e as suas auxiliares também, que mediaram muito, muito bem. Parabéns, ministro. E a gente fechou uma boa negociação, né? No nosso entender, uma boa negociação. Mas não chegamos a dissídio, não, graças a Deus. Que bom. Né? O dissídio é sempre ruim, né? É sempre ruim. Você vê aí sempre o dissídio dos Correios? É. Rapaz, você vê, foi lá o TST, julgou o dissídio, o Correio recorreu, foi para o STF e lá tiraram um monte de cláusula social. Um monte de cláusula social. Então, é perigoso o dissídio. Muito, muito. Muito perigoso, muito. Que bom que deu certo. Chegou no acordo antes. Bom, Fofão, é muita informação aqui, né? Eu falei para você, João. Uma enciclopédia aqui, né? Estamos aqui com uma enciclopédia da aviação. Muito bom. Eu queria que você aqui desse uma mensagem para os trabalhadores da sua categoria. Você deu uma aula aqui, contou histórias para a gente aprendeu bastante, mas que você desse uma mensagem a esses trabalhadores tão importante, para não dizer fundamental, né? O que eu posso falar para os trabalhadores da aviação? A gente vai sempre lutar por vocês, tá? Correr, lutar, correr atrás de dignidade, salários decentes, né, melhores condições de trabalho. Nos apoiem, porque a gente sozinho, o sindicato sozinho não faz nada, né? O sindicato tem que estar na frente, mas tem que ter a categoria atrás apoiando. A gente tem uma força tremenda e vocês não sabem a força que nós temos. Mas essa força ela se torna efetiva quando a gente é unido. É muito importante a união. Tem uma palavra que o Miguel, da Força Sindical, só a luta faz a lei, né? Uhum. Mas isso também é correto, só a luta faz a lei, mas a união faz a força. Isso é muito importante, é muito importante. Mas a gente está mudando, né? Quando a gente assumiu aí a diretoria, a presidência do Sindicato 2021, a gente está fazendo uma revolução através o SAES está fazendo uma revolução, entrando na mídia, eu já visto que a gente está fazendo aqui uma coisa inédita, né? A gente alcança muito, a gente está muito forte no Instagram. Para você ter ideia, nos últimos 30 dias, a gente tem uma média de visualizações de 600 mil visualizações. A gente tem vídeos que bateram já 44 mil visualizações, com a média dos vídeos acima de 10 mil visualizações. Muito bom. Então a gente está mudando, revolucionando o mundo sindical, né? Entrando para as categorias, para os trabalhadores conhecerem melhor o sindicato, né? Sim. Tem coisas erradas, a gente está arrumando tudo, tá? Do jeito que a gente recebeu o sindicato, a gente recebeu o sindicato com uma dívida, para você ter ideia, de 6,5 milhões. Poxa. A gente foi, renegociou todas essa dívida, conseguiu desconto, imposto de renda, dívida com funcionário, INSS, advogado. Nossa colônia de férias tinha uma dívida de 3,5 milhões. Fui falar com o prefeito, falei com o secretário lá da Praia Grande, conseguimos um desconto de 50%. Então, nossa dívida hoje, encerramos 2025 com nossa dívida toda repactuada, que nem as empresas aéreas. Muito bem. Então, estamos pagando tudo direitinho, acertamos a vida financeira, melhoramos nossa colônia de férias, né? Hoje, a nossa colônia de férias da Praia Grande está entre as 10 maiores e melhores da Baixada. Convido Zero Viários a ir para lá. Entre as 10 maiores e melhores. A gente está atendendo agora até turista argentino. Olha só. Nós temos excursões aí, 2 ou 3 por mês. Ontem o gerente de lá falou para mim, a gente está atendendo de 2 a 3 excursões de argentinos aqui por mês. E temos essa excursão até junho, né? Então a gente está mudando e melhorando, arrumando a casa. Isso é gestão, né? Gestão, tudo é gestão. É gestão. Exatamente. Né? E eu conto com minha diretoria, que se não fosse eles também eu não faria nada sozinho. Né? Assim como não é o Fofão que fez. Sim. Foi uma equipe, né, toda que fez. Né? A diretoria eleita. Isso aí. Trabalhando unido e junto. Né? Homogêneo. E junto.
Muito bem. Fofão, satisfação muito grande recebê-lo Obrigado, aqui. igualmente, essa Espero que oportunidade seja a que você primeira tá de dando. muitas aqui, hein? Pô, com certeza, O né? Se espaço você é abrir seu. a porta, Não, eu estaria aí toda vez batendo. o espaço é seu. Vamos falar sobre o mercado da aviação, né? Isso aí, importante. E na próxima, quem sabe, falando de mudanças aí nas aéreas, né? Começar a pagar PPR, né? Vamos ver se eu trago essas Vamos ver, notícias boas né? para você, contando algumas histórias da aviação que muita gente não sabe, né? O salário do tem muito. mecânico também melhorar. Né? Se a gente for contar as histórias da aviação aqui, vamos ver se a gente conta algumas Sim, coisas vamos sim. divertidas da aviação, né? Vamos sim, A gente tem muita história, viu? com certeza. Mas A não gente tá podemos aqui pra falar ouvir. nomes, tá? Não, Nomes não. A história, sim, o personagem Personagem não. não. Tá obrigado, certo. João. Imagina, Obrigado, Fofão. muito obrigado, viu? Agradecer Obrigado, mais uma categoria. Mais um. Logo, logo vai ter mais, viu? Se Deus vez. quiser. Vai ter muitos, e muitos. Tá bom. Agradecer mais uma vez, agradecer você também em casa que acompanhou a gente, acompanhou as histórias do movimento sindical, acompanha as histórias do movimento sindical, hoje especialmente com o presidente dos aeroviários, o Cláudio de Carvalho Fofão, que contou várias histórias aqui, né? Deu um panorama claro aqui de como como está o mercado dos trabalhadores e o mercado dos aeroviários também, com perspectiva de melhoras, e assim a gente espera, né? Porque a classe trabalhadora, trabalhando, produzindo, o Isso. país cresce. Né? Esse é o nosso intuito, objetivo. o nosso trabalho e a nossa bandeira. Valorizar o aeroviário, o trabalhador aeroviário, para ele ser mais reconhecido, salários dignos, né? E ser mais valorizado. Exatamente. E obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Em breve a gente vai ter um canal no WhatsApp também, com notícias recorrentes. E até a próxima.